As melhores odds do mercado você encontra na KTO. Acesse via link do Futeboteco que está aqui na descrição e assim você ajuda o canal. Por exemplo, esse caso da VaiDebet. Cara, fiquei 3, 4 meses apurando aquela informação. Não é simples assim. Então, hoje, neste momento, na televisão, eu estou mais ligado ao Santos. Mas a todo vapor com as notícias do Corinthians do mesmo jeito. Uma coisa Como não que impede chegou essa bomba na sua mão? Porque A VaiDebet? eu me lembro, cara, aí você pode me corrigir, de ter saído primeiro no blog do Juca. Tem uma história curiosa disso. Cara, eu vou te falar. Tem 2 momentos que eu sofri um hater forte, assim, sabe? Nas redes sociais. O Augusto Melo, ele tira uma dinastia de 16 anos da Renovação e Transparência, o grupo do André Sanches, né? Com uma popularidade gigantesca, né? Aquela coisa meio PT Bolsonaro, assim, não, a gente precisa tirar e mudar, então, sem nem saber se vai dar certo, qualquer coisa menos aquele. Sabe assim? Era esse o discurso lá dentro. Se fosse um cone ali, ele seria eleito. Porque a ideia dos caras o que importa é tirar quem tá lá. Tá certo? O Augusto Melo entrou nessa onda e foi eleito. Pau. Uma popularidade lá na estratosfera. Muitos corintianos querendo que... Sabe quando eu senti que o torcedor e o sócio queria que desse certo? Então existia uma boa vontade muito grande com o Augusto Melo, né? Então a popularidade dele lá em cima e tal, tudo mais. Isso acontece, cara, na eleição em novembro, ele assume 2 ou 3 de janeiro. Eu não lembro agora se é no dia 7 ou no dia 17. Mas assim, ainda em janeiro, ele com a popularidade aqui no teto, cara. Eu soltei uma matéria. E aí tinha vindo a matéria da VaiDebet, o maior patrocínio da história do futebol brasileiro. Puta, aí imagina o torcedor, cara. O negócio tava... Sim. O cara tava na crista da onda. Foi nessa época que viralizou o Acabou a Farra, não é? O Acabou a Farra é na posse. Na posse, né? O Rubão, né? O Rubão, mas ele também falou. O Augusto tenta tirar, mas os dois... O Augusto estava do lado e corroborou. Mas tudo bem. E aí o que aconteceu, cara? Ali em janeiro, eu descobri uma coisa. Gente, o que acontece? Nada é por acaso. O patrocínio da VaiDebet era uma coisa estratosférica, o valor. Eu achei esquisito. É estranho esse valor. Pô, o Corinthians tinha uma proposta. Vamos dar um exemplo. O Corinthians tinha uma proposta de 80 milhões. Um exemplo. Aí vem uma outra e cobre para 120. Peraí, você vai cobrir uma proposta de 80 oferecendo 120? Joga 90, né? Joga 90. Quem tá rasgando dinheiro aí? Ali... eu criei uma suspeita. Conversei com algumas pessoas do mercado, nem do Corinthians, do mercado, que falaram para mim, estranho isso aí, mano. Tá esquisito, e VaiDebet, ninguém conhece, aquela coisa. Eu fui atrás. Descobri o quê? O contrato da VaiDebet não passou pelo compliance do Corinthians. Soltei a matéria. O contrato da VaiDebet não passou pelo compliance do Corinthians. O Corinthians tinha tido um problema que tinha repercutido muito com aquela questão da Townsend. Lembra? Sim, era uma empresa que não existia, né? Exatamente. Ela existia, mas... enfim. Foram ver a sede lá, era... Aí o que aconteceu, cara? Essa história de compliance no Corinthians era uma coisa que repercutia, que era a notícia. E aí eu dei a notícia. O contrato da VaiDebet não passou pelo compliance do clube. Viralizou, explodiu essa matéria, só que eu apanhei igual cachorro morto, meu irmão. Você não tem noção. Assim. Você tá falando mal do maior contrato de patrocínio da história do time que tem mais relevância. Mexeu com o sonho do torcedor. O presidente na crista da onda, a popularidade batendo quase 100%. Só que, cara, é o que eu falei, eu não dou a notícia para agradar, para prejudicar, eu não tô preocupado se vão me elogiar nas redes sociais ou se vão me criticar. Eu já dei a notícia avisando, falei, vou dar uma notícia aqui, os caras vão vir para cima com força, mas eu tô nem aí, cara. O meu compromisso é com a minha profissão, eu sou jornalista. Se eu tenho a notícia, eu não vou deixar de dar porque, não vou dar, né, vai pegar mal. Filhão, é notícia, tá certo, tá correto, tenho prova? Pau. E aí eu dei essa notícia, apanhei pra cacete. Foi a primeira notícia de VaiDebet de qualquer lugar. Ok, tá tudo certo. Em abril, eu consigo todas as provas e descubro, aí é que tá, aí esse é o furo. Concorrer até o prêmio lá da CESP, que vem antes do Juca. Ali eu descubro a questão do intermediário, que é o que tá na polícia e tudo mais. Que,
teve intermediário no caso da VaiDeBet. O cara vai ganhar 25 milhões de reais. É esse cara aqui, o endereço é esse, a porta é essa. O cara trabalhou na campanha do Augusto, ele é amigo do diretor do Augusto, que trabalhava no São Paulo. Blá, blá. Aí eu descobri tudo. E foi aí que o Rubão... Foi aí que explodiu. Foi aí que O Rubão pulou fora, né? A matéria da VaiDeBet que explode é essa. E eu saio de férias. Não, aí depois... A do Juca é do laranja, né? Da mulher. Da mulher O que acontece? Aí eu descobri o intermediário. Depois eu descobri que o intermediário não tinha KNAI lá. Ele não podia fazer aquele serviço. E descobri lá todas as questões burocráticas, inclusive aquelas 2 notas lá, que pagaram, não podia pagar e tudo mais. Descobri tudo, publiquei tudo. Aí eu saí de férias. E eu sabia da questão do laranja. Eu já estava sabendo a questão do laranja. Só que eu ainda não tinha as provas e estava investigando. Só que no meio dessa investigação da empresa laranja, eu saí de férias. Aí eu saio de férias, no meio das minhas férias, sai a notícia do Juca Kfouri. Eu lembro que eu estava de férias na minha casa e eu... Pô, não acredito. Ele chegou antes. Eu estava de férias, eu não podia ir. E ele deu a notícia que eu estava já em vias de final de apuração, só que eu pausei por causa das minhas férias. Na minha época, eu lembro que a minha esposa estava perto de mim na cozinha assim, e ela falou: meu, melhor coisa, que bom, porque eu tava muito em cima de mim, assim, eu apanhando muito nas redes sociais e tal. E ela, melhor coisa. Eu falei, pô, melhor coisa nada. Eu que queria ter dado. Porque eu não tô preocupado, estão me criticando. Eu tô pensando na minha profissão. Cara, eu sou jornalista. Eu gosto de dar uma notícia dessa, assim, revelar um negócio desse importante e tal. E eu fiquei, cara, eu lembro que mandei até mensagem para algumas fontes, falei, pô, não acredito que vocês fizeram isso comigo. Não fui eu e tal, tudo mais. E aí o Juca deu, e aí explodiu de vez, Brasil. porque, pô, o blog do Juca é talvez o blog mais acessado do país, mano. E aí explodiu. Se você pegar a matéria do Juca, ele dá a laranja, e aí tem um textão lá. A novidade é a laranja, e todo o resto do texto é tudo que eu dei. Todas as informações que eu tinha dado, que era a rede social mídia, o Cassundé, quanto que o cara ia ganhar, 25 milhões. Ele nunca tinha escrito nada até aquele dia. Naquele dia, ele pôs tudo que eu já tinha publicado, só que com um adendo importantíssimo. Ele avançou na notícia, né? Eu não tô, pelo amor de Deus, não tô tirando mérito do Juca, não. Claro. Ele avançou na notícia, é muito normal isso. Você dá uma coisa, eu vou atrás e tento avançar. Ele avançou na informação que eu tinha dado com a questão dos laranjas. E aí a gente continuou. Depois disso eu dei mais um monte de matéria, né? O depoimento dos caras, eu consegui cópia do depoimento, publiquei o depoimento. Recentemente, por exemplo, quem descobriu a história do sócio do Gustavo Lima, que na verdade ele disse que foi ele, e aí o vídeo do proprietário da VaiDeBet dizendo que não conhecia o Cassundé e tal, nós demos lá na Gazeta e tal. Aí, não, enfim, a história foi longe. Cara, e aí foi assim que a coisa foi assim que tudo começou. Apanhando muito. Mas depois, é o que eu falo, o que me deixa tranquilo quando eu vejo todo mundo me batendo muito nas redes sociais por causa disso? Cara, é saber que eu tô certo. É isso que me deixa muito tranquilo. Cara, eu fico... Cara, o tempo é o senhor da razão. Eu sei que eu tô certo. Então, assim, isso vai se confirmando. Então, isso me deixa muito tranquilo. De falar, tá bom. Eu não consigo entender a cabeça do torcedor ficar puto com um caso desse, assim. Não, eu não consigo entender o torcedor que prefere não ter a informação. Mano. Eu recebo mensagem direto. Pô, para com essas coisas. Vai atrapalhar o time. O cara prefere não saber uma modalidade que se criou de torcedor nos últimos tempos. Mano. O cara prefere não saber. Não... É porque vamos dar notícia boa. Vamos falar de futebol. Pô, cara, não é possível, cara. Você prefere ser enganado, é isso? É que pro torcedor, mano, a quarta e domingo é muito forte.